Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Deixe o seu like e se inscreva aqui no canal para dar aquela moral nesse vídeo sobre os Johns, né? O John Arias e o John Kennedy. Vamos lá, tá? Primeiro, só agradecer bastante a galera que já me mandou mensagem, que já viu lá no Jornada, e também anunciar pra galera que me assiste aqui no Raiz Tricolor que eu, que já tenho uma criança, um garotinho chamado Murilo, fez 3 anos esse final de semana, também serei pai de uma menina agora em novembro. A gente anunciou nesse final de semana, eu e minha esposa, Bia. Mariana está vindo em novembro. Descobrimos aí durante o Mundial, todo aquele desespero. Cheguei a falar aqui no pós-jogo do Chelsea aqui de quanta coisa estava acontecendo. Graças a Deus está tudo certo. Estou de volta já em casa e já anunciamos. Então, obrigado a todo mundo que mandou mensagem, que viu lá na reta final do Jornada. Depois do Murilo, agora teremos também a Mariana em novembro, se Deus quiser, já tá por aqui. Vamos lá, tá? Vamos falar do John Arias. Bem, vamos lá, tá? Vamos com informações aqui que saíram nessa noite pra gente ir atualizando o circuito de tudo que tá acontecendo, e depois ainda vou trazer algumas informações que eu também apurei e que levantam algumas dúvidas sobre essa negociação que tá tudo muito, né? Enfim, difícil de entender. Vamos lá, tá? É um mix de informações nossa do Jornada, de maneira exclusiva, mas também aqui algumas coisas do GE. Globo. Em resumo, tá? O John Arias recebeu uma proposta do Wolverhampton. O Fluminense, mais precisamente, recebeu. A proposta que o John Arias recebeu do clube inglês foi aceita prontamente pelo jogador, que manifestou o interesse de que o Fluminense o vendesse para a Premier League, para o Wolverhampton, da Inglaterra. A proposta pro Arias é de um valor abaixo do que ele ganha no Fluminense, e ainda assim ele aceitou. A proposta pro Fluminense é a maior proposta com possibilidade do John Arias querer ir. A maior proposta que chegou ao Fluminense e que o John Arias aceitou foi essa. Antes disso, teve lá o Galatasaray, teve o Girona com valores menores. Qual foi o valor? 20 milhões de euros. Tá? É a matéria. Essa informação foi trazida primeiro pelo GE, foi confirmada por agente do Jornada. E aí, um parêntese aqui. Eu trouxe uma informação de 15 milhões de euros antes, que ainda tá valendo, mas você vai entender mais depois, tá? Na reta final você vai entender mais, porque tá meio confuso o negócio. Mas vamos lá, vamos pra informação mais atualizada que a gente tem. O Wolverhampton fez uma proposta de 20 milhões de euros pelo John Arias, e essa proposta foi recusada pelo Fluminense. Mas foi recusada de uma maneira praticamente apresentando uma contraproposta, que o Wolverhampton deve refazer essa proposta ao longo dessa terça-feira e ela deve ser aceita. Ou seja, a venda do John Arias está muito encaminhada para a Premier League, para o Wolves. O que a gente conseguiu descobrir também na apuração ali do Grupo Jornada, né? Há alguns dispositivos no contrato, que eu vou destrinchar um pouquinho depois, mas que até agora o Fluminense tem tentado algumas coisas nessa negociação. O Fluminense tem tentado, através do representante do Arias, como eu informei aqui, eu falei com o presidente do Patriotas, que disse que o Fluminense nunca entrou em contato, que ele só fala com o representante do John Arias, conseguir um percentual bem superior aos 50% que tem hoje. Lembrando, 50% do Fluminense e 50% do Patriotas. Aqui cabe um parêntese, porque o tempo todo me perguntam isso. Por que o Fluminense, nesse tempo todo, não comprou 50% do Patriotas? Gente, porque tem internet na Colômbia. Os colombianos sabem que o John Arias quer sair do Fluminense e sabem que o John Arias tem um bom valor de mercado. Então, a única hipótese do Fluminense chegar lá no Patriotas e efetuar a compra dos outros 50% era pagando 4, 5 milhões de euros, sem ter a certeza de que venderiam aqui por 15, 20 milhões de euros. A maior proposta para o John Arias que foi aceita por ele não era nem de 10 milhões de euros. Então o Fluminense poderia ir lá e efetuar a compra dos outros 50%? Poderia, mas provavelmente o Patriotas pediria um valor tão alto que não faria sentido o Fluminense pagar 6 milhões de euros para comprar os outros 50% se ele não tinha certeza que ia vender por mais de 12 aqui. Então poderia até sair no prejuízo nessa compra do percentual. Então por isso o Fluminense tentou comprar por valor baixo, o Patriotas recusou. Fecha o parênteses. Mas o Fluminense está tentando fazer uma coisa que já conseguiu fazer lá atrás na venda do Pedro, por exemplo. Olha, o mundo dá voltas, né? Pedro, quando foi vendido para Fiorentina, o Fluminense fez isso com o Artsul, e o Artsul topou. O dono do Artsul é tricolor, tinha toda essa facilidade. O Fluminense tentou fazer com o Tigres também, que é o quê? Você recebe uma oferta do Nino, por exemplo, de 5, 6 milhões de dólares pelo todo. O Fluminense não tem o todo, mas ele quer ficar com um determinado valor que não corresponde ao percentual que ele tem. Por exemplo, agora, a proposta era de 20, o Fluminense pode ter batido o pé que queria ficar com 15, mas ele só tem direito a 10. E ele vai até o Patriotas e fala, olha, eu tenho o jogador, eu defino se vendo ou não. Se você topar
Que eu fique com 15 e você com 5, apesar do certo ser dividir 10 a 10, eu vendo agora. Se você não topar, você fica sem nada, eu fico com um jogador. Mas tentou utilizar isso com o Criciúma, com o Nino, não conseguiu naquela venda que poderia ter sido feita para o México, para o Tigres. Depois, na venda realizada para o Zenit, a divisão foi feita da maneira normal como estava no contrato. O Patriotas vai aceitar isso? Em algumas análises é se fazer. Era mais fácil o Patriotas ter aceitado quando o contrato estava quase acabando. Por quê? Porque se o contrato do John Arias com o Fluminense acaba, o Patriotas não ganha nada. Com o contrato renovado, qualquer transferência que ele faça até 2028 partindo do Fluminense, o Patriotas vai ganhar metade do valor. Então é mais difícil ele abrir mão de muita coisa. Por outro lado, se a negociação está sendo tocada também pelo representante do John Arias com a galera do Patriotas, é muito mais fácil, até porque é de muito interesse do representante do John Arias que ele vá para a Inglaterra, que ele consiga dobrar e, enfim, dobrar o dirigente do Patriotas, o dono do Patriotas, para chegar a um percentual que o Fluminense quer. Vamos ver como é que vai se desenrolar isso, mas é um desejo do Fluminense. Outro desejo do Fluminense: a venda seja realizada de uma maneira que seja atrativa ao clube. Isso é meio óbvio? É. Mas o John Arias também tem um desejo de que a venda seja realizada para onde ele quer ir. O John Arias não quer ir para a Arábia, o John Arias não quer ir para a Rússia. Isso foi delimitado já há um bom tempo. Até uma informação que o Lessa trouxe foi que o Al Nassr, lá o time do Cristiano Ronaldo, fez uma proposta gigantesca para o John Arias. A proposta era de que ele, por exemplo, recebesse 10 milhões de dólares, o Al Nassr da Arábia Saudita, 10 milhões de dólares por ano. Isso dá um total, só para vocês terem noção, se você botar uma cotação básica em reais, de 55 milhões de reais por ano. Se você dividir isso por 12, basicamente o Arias ganharia 4 milhões e meio por mês, que é mais do que o dobro do que ele recebe hoje. E isso seria um contrato longo. Então ele receberia um bom valor a mais, 5 anos de contrato. Só que a pegada do Arias não é dinheiro, a pegada do Arias não é se transferir para a Arábia Saudita. Então ele recusou. E aí, assim, a situação é, o Wolverhampton chegou no valor que o Fluminense quer, que o Fluminense pediu, Patriotas aceitou a divisão proposta pelo Fluminense, o John Arias está vendido nessa terça-feira. Essa é a situação atual. Eu falei sobre a questão dos 15 milhões de euros, que eu divulguei lá no início. E eu acho que é importante ser transparente aqui com vocês para poder trazer a notícia completa. Eu consegui confirmar à época de que a proposta que viria era de 15 milhões. O Wolverhampton fez uma proposta e trouxe com o valor de 20 milhões depois. A situação do Wolverhampton fazendo essa proposta de 15 milhões no início tinha a ver com uma cláusula que há no contrato do John Arias sobre uma multa de 15 milhões de euros em caso de venda no meio do ano agora para um clube de determinadas ligas da Europa. A gente apurou bastante, a gente confirmou bastante de que há mesmo uma cláusula de 15 milhões de euros para a saída do John Arias no meio do ano agora, para determinadas ligas e etc. Como eu falei, eu tenho que ser transparente com vocês, porque eu trouxe uma notícia aqui, né, de uma proposta de 15 e agora tem a proposta de 20, né? Eu vou ser transparente também com vocês, que eu confesso que eu não entendi e eu não sei nem se eu quero entender o porquê que supostamente o Wolverhampton teria uma proposta, uma possibilidade de comprar o Arias por 15 e tá pagando 20 e o Fluminense tá negando. Eu confesso que eu não sei nem se eu quero entender isso. Tô falando aqui sendo assim, extremamente transparente com vocês. Até para colocar da notícia que eu dei, né? Ser transparente aqui com a notícia que eu dei. Dizer que existe essa cláusula e foi confirmada já por 4 pessoas diferentes. E não estamos falando de 4 pessoas. Pessoa A, pessoa B. Não. Você está falando de pessoa do mercado. Você está falando de pessoa de fora do Fluminense. Está falando de cargo alto do Fluminense. E a gente conseguiu essas confirmações todas que existem. Mas nenhuma dessas pessoas nos explicou por que existe uma cláusula de 15 e o Fluminense conseguiu a prerrogativa de recusar uma oferta de 20 quando o Arias poderia levantar a mão e falar, ó, tá aqui no contrato. Veio uma oferta de 20, vocês não tinham direito de recusar, porque aqui tá dizendo 15. Então, e eu confesso que eu nem quero saber, porque o Fluminense vai ganhar mais dinheiro. Sobre a divisão com Patriotas, vou repetir algo que eu até já mencionei. O Fluminense deve conseguir um valor maior, principalmente por essa negociação estar sendo tocada pelos representantes do John Arias. Tá? Isso acho que nesse momento favorece a gente, porque pode soar mais para o Patriotas como abrimos mão para realizar o sonho de um jogador de jogar na Europa e não como abrimos as pernas para um time brasileiro que já tem dinheiro, ganha mais dinheiro ainda em cima de um time pequeno da Colômbia. Para a imagem, para o negócio acontecer, isso é melhor. Pode ser que essa proposta do Wolverhampton chegue até os 15 para o Fluminense. O que hoje eu julgo que seria um valor ok dentro de todo o escopo que se criou. A proposta de 15 cru, o que é o 15 cru? É o 15 milhões e a gente ficando com 7.
é uma proposta muito ruim pro que é o cenário do John Arias. A verdade é que qualquer venda do John Arias nesse momento, né, considerando que ninguém vai pagar 80 milhões de dólares nele, parte de um valor que parece ser pior do que ele de fato representa em campo. Mas a minha opinião sobre a venda, e até sobre todo o maniqueísmo que está acontecendo, etc., de quem é o culpado, etc., eu vou gravar um outro vídeo, tá, para poder ficar separado das notícias. Beleza? Então, assim, só para deixar claro, eu sempre aqui prezei bastante pela transparência em relação a vocês, tá? Então, de como funcionou essa notícia e das dúvidas que eu tenho. E acho que é justo falar com vocês, inclusive, das dúvidas também que a gente tem. Vamos esperar agora que o Fluminense realize a venda pelo maior valor possível. Pode acontecer também, inclusive, desse dispositivo, dessa cláusula, não envolveu o Wolverhampton, envolveu alguns outros clubes, alguns times que terminaram da liga metade para cima, só o Big Six da Inglaterra e etc. E não está envolvido o Wolverhampton, e de início se achar que se estava. Pode ser que esse dispositivo estava no contrato formal e foi retirado depois numa última atualização. Pode ser muita coisa, inclusive nada. Inclusive simplesmente o poder de negociação do Fluminense está fazendo o Wolverhampton pagar mais. Mas esse dispositivo existe. Basicamente ele existe. E a gente tem essas confirmações todas. Mas, claro, o Fluminense está ganhando mais. Então, né, quem somos nós para poder falar alguma coisa? Vamos falar do John Kennedy? John Kennedy está de volta, hein? John Kennedy volta, o Fluminense acelera os trâmites burocráticos nessa semana com a volta do Pachuca. Já teve declaração do treinador do Pachuca falando que o John Kennedy está de volta, né? Não foi relacionado para o jogo deles contra o Monterrey porque voltaria ao Rio de Janeiro para jogar pelo Fluminense. O John Kennedy já atualizou foto de perfil no Instagram e está de volta. Ele estrear, a reestreia dele possivelmente ser contra o Flamengo, acho que é algo muito chamativo. O John Kennedy ficou com um apelido de Carrasco, porque era o Carrasco do Flamengo, né? Relembrando muito a história do Assis, porque detonou o Flamengo na base, no Sub-17, no Sub-20, foi literalmente um Carrasco mesmo, ali pensando na graça do futebol, né? De como ele detonou o Flamengo. Dito isso, no profissional, o John Kennedy foi espetacular no seu primeiro Fla-Flu no 3-1 no Brasileirão de 2021, contra o Renato Gaúcho, curiosamente. O Renato treinava o Flamengo na época. E depois, assim, foi uma tragédia em Fla-Flus, né? Apesar da Caçador de Urubu, Carrasco, etc., o desempenho dele em Fla-Flus no profissional é pífio, assim, é muito ruim. Ele só tem esses 2 gols até hoje. Então acho que é bem simbólico a possibilidade do John Kennedy de fazer sua reestreia pelo Fluminense, de mais uma vez ter a oportunidade de renascer dentro do Fluminense, jogando contra o Flamengo no domingo. É a oportunidade de transformar esse apelido da base num apelido do profissional, efetivamente. De ser não só caçador de filhotes de urubu, mas caçador de urubu também. A gente vai estar lá no Maracanã contando toda essa história, se Deus quiser, um final feliz com o John Kennedy fazendo o gol da vitória. Beleza? Então é isso. Não se esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal. Tamo junto, até a próxima. Valeu.